Boa noite, amigos do canal Família GD. Nós estamos aqui pedindo o amparo, a proteção e a inspiração dos nossos amigos da espiritualidade, dos nossos mentores, dos amigos espirituais do GD, que estejam conosco hoje e sempre. Nós vamos falar de desigualdade das riquezas. Todos queremos ser ricos, mas por que não somos todos ricos? E aí a gente vai lá nos livros da codificação espírita, que foram escritos no século XIX e, no entanto, continuam atuais, porque apesar do grande progresso moral, intelectual, material que toda a sociedade angariou, ainda falta muito no seu progresso moral. E lá no Livro dos Espíritos, na questão 811, Allan Kardec pergunta: a igualdade absoluta das riquezas é possível? Alguma vez já existiu? E os espíritos respondem: não, ela não é possível. A diversidade das faculdades e dos caracteres se opõe a isso. Então, a diversidade das faculdades são os diferentes talentos, dons, habilidades, capacidades, conhecimentos, inteligência que cada um de nós temos, somos diferentes uns dos outros. Diversidade dos caracteres, então tem aquela pessoa que é mais laboriosa, outra ainda é preguiçosa, tem aquela pessoa que é motivada, outra é desanimada, tem a pessoa corajosa, tem a pessoa medrosa, tem aquela que é autoconfiante e tem aqueles que ainda são inseguros, tem os disciplinados, os organizados e tem as pessoas que são relapsas. Tem os previdentes, ou seja, aqueles que sabem economizar, e tem as pessoas que esbanjam tudo. Nem aquela frase, um dito popular: muitos querem aquilo que você tem, mas vão desistir quando souberem o preço que você pagou. E há pessoas que são empreendedoras, elas são criativas, elas criam oportunidades, elas têm iniciativa, são dinâmicas, são resilientes, caem, mas levantam e aprendem com seus fracassos. Tem as pessoas que são, essas pessoas empreendedoras são persistentes, elas sabem calcular os riscos, são comprometidas, responsáveis, estão sempre antenadas, sempre atualizadas, buscam aquela autoformação contínua e são autoconfiantes, organizadas, sabem planejar. Então, os negócios nas mãos dessas pessoas vão de vento em popa. E outros não. Tem outros que dão um passo maior que a perna, ou seja, gastam além do que ganham. Ou então, começam o seu negócio assim com muito entusiasmo. Mas aí vêm os obstáculos e logo se desmotivam. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, servir a Deus e a Mamon. No item 8, desigualdade das riquezas. Os Espíritos nos ensinam. Tem aquelas pessoas que são mais inteligentes, mais ativas, mais laboriosas, mais previdentes, mais econômicas, e eles dizem mais. Se toda a riqueza do mundo fosse dividida igualmente por todos, em pouco tempo haveria desigualdade por conta das diferentes características e aptidões das pessoas. Mas a gente pergunta, né? Há pessoas que já nascem ricas, outros já nascem pobres. Bom, nasceu pobre, mas essa pessoa pode e deve, desde que queira, né? Buscar o seu progresso material de forma honesta, é claro. E tem muitos exemplos maravilhosos que a gente ouve. Por exemplo, Yan Kou. Yan Kou-un, não sei se vocês já ouviram falar dele. Ele nasceu na Ucrânia. Aí, aos 16 anos, ele e a mãe vieram para os Estados Unidos. Moravam num apartamento que era pago pelo governo.
Ele varria as lojas, o chão das lojas próximas à sua residência para sobreviverem, mas ele era um autodidata. Sozinho ele aprendeu a fazer programação. E em 2009 ele criou o WhatsApp. O WhatsApp que a gente usa, né? Esse maravilhoso WhatsApp que salva a nossa situação. E em 2014, o Facebook comprou o WhatsApp por 22 bilhões de dólares. Outro exemplo, Diana Trujillo, ou Diana Trujillo. Ela nasceu na Colômbia, filha de mãe solteira, e aos 17 anos, no ano 2000, as duas foram para os Estados Unidos e ela trabalhava como faxineira para não morrer de fome. Em 2006, ela conseguiu uma bolsa de engenharia aeroespacial e conseguiu um estágio na NASA. Sabe o rover? O rover que é da missão Perseverance, que é aquele braço robótico que chegou em Marte agora, dia 18 de fevereiro de 2021, que é a missão Mars Curiosity Rover. Ela é a líder dessa missão do robô em terras de Marte. Então a gente vê muitos exemplos de esforço, de labuta, de superação. Então, voltando à pergunta, a gente só fez um parênteses, né, para dizer que as pessoas pobres, elas podem e devem batalhar para progredir em todos os aspectos. Mas voltando à pergunta, por que algumas pessoas nascem ricas, outras pobres? E aí quem nos responde é o Livro dos Espíritos, na questão 814. Para provar cada um de maneira diferente. Aliás, sabeis que os próprios espíritos escolheram essa prova e frequentemente nela sucumbem. Então, para provar cada um de uma maneira diferente, a pobreza é a prova da paciência, da resignação. A riqueza é a prova da caridade, da abnegação. Não dá para a gente evoluir tudo, ou seja, evoluir plenamente numa só encarnação. A gente foi criado simples e ignorante, estamos reencarnando, e essas diferentes experiências de cada encarnação nos proporcionam diferentes aprendizados. E graças a esses nossos esforços nós vamos superando esse nosso estado de ignorância. Então, às vezes nascemos ricos, às vezes nascemos pobres, passamos por uma situação subalterna, servil, para aprender numa próxima encarnação, para aprender a mandar, ter sensibilidade. A gente passa pelas dificuldades da pobreza numa encarnação para que na próxima, ou mesmo nessa, saiba usar a riqueza de forma útil. O irmão José, né? O irmão José, nosso querido irmão José lá do Gedem, as pessoas, os médiuns, o veem como escravo. E ele foi essênio no tempo de Jesus. E ele diz, né, porque como escravo, essa encarnação lhe foi muito cara, porque foi a encarnação em que ele mais evoluiu. E nós, né, nós ainda nessa condição de mediana para baixo, nós ainda precisamos das dificuldades para embelezar a nossa alma. Mas continuando, lá o Livro dos Espíritos, na questão seguinte, 815, Allan Kardec pergunta: qual das duas provas é a mais terrível para o homem? A da pobreza ou a da fortuna? E eles respondem: tanto uma como a outra. Porque a miséria provoca lamúrias, queixas, reclamações contra a providência, contra Deus. E a riqueza leva a todos os excessos. E na questão seguinte, na questão 816, os Espíritos nos dizem: a riqueza e o poder são provas perigosas, porque fazem nascer as paixões que nos ligam à matéria e nos afastam da perfeição espiritual. Então as paixões são essa busca exagerada das nossas necessidades, da satisfação das nossas necessidades, e tudo isso leva ao orgulho, ao egoísmo, ao abuso de poder.
É por isso que Jesus disse, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Então Jesus estava se referindo aos ricos avarentos, né? Aos ricos egoístas. Então, dinheiro não é bom nem mal, é o uso que nós fazemos dele que pode ser bom ou mal. Mas tem muita gente usando bem a sua fortuna, usando para o progresso da sociedade. Há muitos magnatas que a gente ouve na mídia que fazem doações gigantescas para filantropia, para instituições de pesquisa, de caridade. E o Evangelho segundo o Espiritismo então nos explica, se todo o dinheiro do mundo fosse dividido, né, pega aquele bolo e divide igualzinho para cada um só teria o necessário para a sua sobrevivência. E dessa forma, o dinheiro se acumulando nas mãos de alguns, essas fortunas, podem ser aplicadas para o progresso e para o bem-estar da humanidade. Então tem gente fazendo bom uso do dinheiro, mas Allan Kardec pergunta, por que Deus concede a fortuna a pessoas incapazes de fazê-la frutificar para o bem de todos? E aí os espíritos respondem, a fortuna é um meio de prová-los moralmente. Muitos sucumbem à prova da fortuna. No Livro dos Espíritos, na questão 816, tem um comentário de Allan Kardec. Ele fala das posições elevadas, das posições de autoridade, que também são provas muito difíceis, tão difíceis como a miséria. Ele explica, porque quanto mais a pessoa é rica e poderosa, mais ela tem obrigações a cumprir, maiores possibilidades de fazer tanto bem como o mal. Por isso que Jesus nos alertou, né, aquela parábola do mal rico ou do rico insensato, que está lá em Lucas, no capítulo 12, e tem versículos 13 a 21, que as terras de um homem rico deram frutos em abundância. E ele pensou, o que farei? Não tenho onde guardar tantos frutos. Vou derrubar meus celeiros e construir outros maiores. Então, poderei descansar, comer, beber e folgar. Disse-lhe Deus, insensato, esta noite te pedirão a tua alma, e o que você juntou, para quem ficará? E Jesus termina a parábola dizendo, assim é aquele que para si junta tesouros, e não é rico para Deus. Então esse rico, ele só se preocupou consigo. Ele não beneficiou ninguém, ele era egoísta, ele era um escravo do dinheiro, ele tinha olhos só para os seus celeiros. E aí, esta noite te pedirão tua alma, quer dizer, ele iria desencarnar e deixaria todos os bens da terra. Ele era rico de dinheiro, mas ele era pobre para com Deus, pobre de virtudes. Só cuidou do dinheiro e não cuidou da alma. Então Allan Kardec diz, né, que essas posições elevadas e de autoridade são provas difíceis. Mas há muita gente também que se sai bem. A gente tem muitos exemplos muito bonitos na história. O Fiorello LaGuardia, ele foi prefeito em Nova York numa época muito difícil. Na época da depressão econômica, no começo do século XX, e durante toda a época da Segunda Guerra Mundial, 1939 a 45, né? E ele é considerado o melhor prefeito que Nova York já teve, porque ele se preocupou muito com a população mais carente. Ele se preocupava em proteger, em dar amparo, apoio a eles, né? A dar apoio à saúde, à educação, a essas populações sem privilégio, né? E aí conta-se que ele gostava de andar por Nova York em uma noite muito fria de janeiro de 1935. Ele foi para um tribunal e dispensou um juiz. O juiz, né, estava frio demais, ele falou, pode ir para casa, eu assumo o teu lugar.
E lá estava uma mulher muito esfarrapada sendo acusada por um dono de mercearia de roubar-lhe um pão. E ela se explicou. O genro tinha ido embora. A filha estava doente e os 2 netos estavam com fome. Mas o dono da mercearia se manteve insensível. Ele não retirou a acusação. Aí o Laguardia disse, o prefeito, né? Tenho que punir a senhora. A lei não abre exceções, são $10 ou 10 dias de cadeia. E aí o Laguardia tirou $10 do próprio bolso e deu para a mulher. Mas ele se virou para as pessoas que lá estavam, o público o que estava assistindo, né, era aberta assim, as pessoas ouvirem, e ele disse assim para todos lá: além disso, vou impor uma multa de 50 centavos para cada pessoa aqui presente nesse tribunal, por morarem numa cidade em que uma pessoa tem que roubar pão para que seus netos tenham que comer. E o assistente então recolheu 50 centavos de multa de cada pessoa que lá estava, totalizando $47,50, e o prefeito deu esse dinheiro para a mulher. Até o dono da mercearia, né, muito ruborizado, pagou 50 centavos de multa. Depois disso, as pessoas que lá estavam se levantaram e aplaudiram de pé o prefeito. E no dia seguinte os jornais noticiaram esse humanismo do Laguardia. Então essa história verídica nos faz refletir lá no Livro dos Espíritos, na questão 813. Allan Kardec pergunta: há pessoas que caem na privação e na miséria por sua culpa. A sociedade não pode ser responsável por isso? E o que dizem os espíritos? Sim, a sociedade, é frequentemente a causa primeira desses erros, pois falta educação moral e sobram tendências perniciosas nas pessoas em geral. Quer dizer, muitos são ainda os egoístas e insensíveis. Richard Simonetti, ele escreveu muitos livros espíritas e ele disse que as palavras fraternidade, bondade, solidariedade são enunciadas como virtudes raras, quando são apenas elementares deveres, indispensáveis à preservação do equilíbrio em qualquer comunidade. Quer dizer, Richard Simonetti falou, é um dever ser fraterno, bom e solidário, para que haja equilíbrio em qualquer comunidade. Dever é o conjunto das nossas obrigações para com Deus, para conosco, para com o próximo. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, sede perfeitos, no texto que Lázaro escreveu, o dever, né? Ele nos ensina que a nossa consciência nos adverte dos nossos deveres, mas, por conta do nosso livre-arbítrio, muitas vezes buscamos a satisfação dos nossos interesses egoístas e não cumprimos os nossos deveres. Emmanuel, pela psicografia do Chico Xavier no livro Antologia Mediúnica do Natal, escreve que quando Jesus nasceu, na noite em que Jesus nasceu, uma legião de anjos cantou: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. E Emmanuel explica essa frase, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade, resume todos os ensinamentos de Jesus e todos os nossos deveres. Quer dizer, glória a Deus nas alturas, ou seja, é o nosso dever para com Deus, buscar a conexão com o nosso Criador. Paz na terra é o nosso dever para com o próximo, para com a sociedade em geral, para com as plantas, os animais,
para com o planeta, quer dizer, sermos solidários e fraternos com todos. E aos homens de boa vontade. Emmanuel diz que boa vontade significa vontade de fazer o bem. E Emmanuel diz que a boa vontade é o nosso primeiro dever. Até ele brinca assim: fora da boa vontade não há solução, porque é a boa vontade que nos torna caridosos, e fora da caridade não há salvação. Para finalizar, eu gostaria de trazer um trecho do Evangelho de Marcos, no capítulo 8, versículos 14 a 21. Então, diz lá, Marcos escreve: naquele tempo, os discípulos tinham esquecido de levar pães, tinham na barca somente um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Aí os discípulos não entenderam, diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutir sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e não compreendeis. Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos não vedes e tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrai de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? E eles responderam: 12. E perguntou, Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães para 4.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? E eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Jesus estava com os discípulos na barca, eles só tinham levado um pão e por isso eles estavam preocupados. Jesus então lhes diz: guardai-vos do fermento dos fariseus e de Herodes. Quer dizer, cuidado com o dogmatismo, é a representação dos fariseus, e com o fermento de Herodes, que significa o abuso de poder. E Jesus os recorda das multiplicações de pães. Numa multiplicação sobrou 12 cestos, na outra sobrou 7. Os 12, o número 12 e o número 7, representam toda a humanidade. Ou seja, 12 são as tribos de Israel. E na época se considerava que havia 7 nações de gentios, ou seja, de não-judeus, que também receberiam os ensinamentos de Jesus, o pão do céu. Como Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e tudo mais vos será dado por acréscimo da misericórdia divina. Portanto, cuidemos da nossa evolução material e intelectual, sim, mas não esquecemos de cuidar da nossa alma, juntando tesouros que a traça não come, que a ferrugem não corrói e o ladrão não rouba. Então, nós agradecemos a Jesus, a todos esses instrutores da espiritualidade que têm nos trazido ensinamentos tão maravilhosos, aos instrutores da codificação espírita, que nos mostram o norte da nossa caminhada. Agradecemos por todo esse amparo, por todas as bênçãos que temos recebido. Pedimos também que abençoe nossos lares, nossos familiares, e com o coração cheio de alegria e vontade de aprender e seguir adiante, com vontade de aprender quais são os nossos deveres e cumpri-los, nós dizemos: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Ajuda-nos, Senhor, a sermos homens e mulheres de boa vontade. Muito obrigada, amigos queridos. Fiquem na paz de Cristo.